Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço, meus amigos. Espero que possamos, nessa noite, aprender juntos um pouco mais sobre essa fascinante doutrina que nos esclarece e consola. O assunto de hoje é a questão 109 de O Livro dos Espíritos, parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, que trata dos espíritos. Essa questão, como as anteriores que vêm sendo estudadas, não é uma pergunta, mas é um comentário de Allan Kardec. Ele faz um comentário sobre os bons espíritos, que são os da segunda ordem, e que na questão 107 se divide em 4 classes. São os espíritos sábios. Vejamos o que Kardec nos diz sobre eles. Questão 109, 4ª classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, portanto, nós vimos, pelo comentário do Kardec, que esses espíritos, chamados de sábios, buscam sim o conhecimento científico, mas não se atém apenas à ciência. Eles procuram também aplicar o conhecimento que eles têm para proporcionar o bem para as pessoas, para a sociedade, para a população de um modo geral. Eles não ficam só nos laboratórios, mas estão nos acompanhando na vida, no dia a dia das pessoas, convivendo com elas, buscando suas necessidades para melhorar as condições de vida ao seu redor. Esses espíritos sábios, eles buscam o conhecimento, mas um conhecimento aplicado à vida. Não se preocupam tanto com as questões morais, como nos ensina Kardec, mas em manter uma vida reta, uma vida digna, cultivando a ética cristã em todas as suas ações, cultivando a paciência, a sanidade. Portanto, esses espíritos sábios estão no caminho da perfeição, mas eles ainda não são espíritos perfeitos. Eles estão caminhando para a perfeição ainda. Emmanuel sempre nos alertou que a evolução do espírito se dá por 2 asas. A asa do intelecto, através da necessidade de aprender, crescer intelectualmente, desenvolver nosso conhecimento, e a asa do amor, procurando desenvolver em nossos corações o sentimento de fraternidade, o sentimento do amor, que é tão importante para nós, para a nossa evolução moral. Então, segundo Emmanuel nos ensina, sem essas 2 asas, não conseguimos escalar a evolução espiritual, não conseguimos alçar o voo da evolução espiritual rumo à perfeição, para a qual nós fomos destinados por Deus, Então, é como um pássaro, a gente analisa o pássaro, a ave, ela só consegue alçar o voo se ela tiver as 2 asas atuando em ação. Nós assim também precisamos das nossas asas, do conhecimento e do sentimento bem desenvolvidas
para conseguirmos, né, alçar o voo da evolução espiritual, para a qual Deus nos criou, né? Fomos criados para isso. Então precisamos desenvolver essas asas e voarmos rumo à perfeição. Vejamos agora as colocações lúcidas que Miramês traz também para nós a respeito dos espíritos sábios. Vejamos o que ele fala para nós. Essas colocações de Miramês estão no livro Filosofia Espírita, volume 3. E ele diz o seguinte: os espíritos sábios possuem amplos conhecimentos, entretanto, dedicam-se mais à ciência do que ao desenvolvimento moral, utilizando seus conhecimentos científicos sempre no sentido prático. São espíritos já desligados da matéria, que, quando encarnados, dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas pelo prazer de amar. Então, já estão com o sentimento do amor em desenvolvimento. Eles estão completamente desligados da belicosidade, ao contrário de espíritos malfeitores que fazem das guerras o próprio alimento e as têm em suas vidas como honra para a nação a que pertencem. O que para os espíritos impuros, orgulhosos e egoístas pode dar origem até a uma revolução, aos espíritos sábios não provoca nenhuma reações de desatino. A sua maior grandeza é o desprendimento, por conhecer que tudo pertence a Deus e que tudo que usamos é por empréstimo e misericórdia divina. São conscientes dessas verdades e vivem mais ou menos felizes, conhecendo que o saber é luz inextinguível na vida da alma. Conhecemo-los pela amplitude de seus conhecimentos e pelo prazer que têm em disseminá-los, ao contrário dos espíritos egoístas que escondem tudo o que aprendem por vaidade. Deus nada fez com medidas, e quanto mais damos amor, mais recebemos. Quanto mais ajudamos, mais somos ajudados, e quanto mais alegramos, mais somos alegres. Ensina-nos o saber, aquele que provém da divindade, que a luz do conhecimento deve ser como o sol, fazer-se conhecido sem distinção, porque é dessa forma que nasce a fraternidade e cresce o amor. Então, espero, né, que com essas reflexões dessa noite, nós possamos ter compreendido um pouco mais sobre os espíritos sábios. Eles, né, já são um pouco evoluídos, já possuem o conhecimento, já conhecem, têm a ciência, né, bem compreendida, mas ainda estão desenvolvendo o sentimento do amor, que já está desabrochado neles, que já existe, mas que eles estão desenvolvendo, né, de uma forma mais eficaz, para se tornarem espíritos puros, perfeitos um dia. Eles estão no caminho, né, da evolução. Então, com essas reflexões, né, eu peço a Jesus que nos abençoe, nos ilumine os nossos corações e desejo a todos muita paz. Que assim seja.